Eu sei que muita gente acredita que o amor de mãe é incondicional, que os filhos sempre querem o melhor para os pais, que família é sagrada. Mas essas pessoas, sinceramente, nunca receberam uma ligação todas as noites só para serem perguntadas se estão sozinhas. E nunca perceberam que essa pergunta não era sobre preocupação, era sobre controle. Me chamo Teresa Andrade, tenho 64 anos, e essa história começa no dia em que entendi que minha filha não ligava para saber se eu estava bem. Ela ligava para saber se eu estava vulnerável. Moro numa casa de frente para o mar, aqui no litoral de Santa Catarina. Uma casa que construí junto com meu marido, Antônio, ao longo de 38 anos de casamento. Paredes que guardam risadas, discussões bobas sobre qual cor pintar a cozinha, tardes de domingo com cheiro de bolo no forno. Cada cômodo dessa casa tem a marca dele, e cada canto também guarda a dor da sua ausência. Antônio partiu há 1 ano e meio. Uma condição cardíaca delicada que evoluiu rápido demais, sem nos dar tempo de nos preparar. Num dia ele estava reclamando de um cansaço estranho, no outro estava internado, e 1 semana depois eu estava vestida de preto no velório, olhando para aquele caixão e me perguntando como ia conseguir viver sem ele. Os primeiros meses foram os piores. A casa parecia grande demais. O silêncio era ensurdecedor. Eu acordava de manhã e ainda esperava sentir o cheiro do café que ele sempre preparava. Virava para o lado na cama e levava alguns segundos para lembrar que ele não estava mais ali. A solidão não era apenas uma palavra. Era uma presença física, pesada, que ocupava todos os espaços. Minha filha, Camila, aparecia de vez em quando. Sempre apressada, sempre com aquele jeitinho de quem está fazendo um favor. Me trazia compras do supermercado. Verificava se eu estava tomando os remédios da pressão, perguntava se eu precisava de alguma coisa. Mas havia algo mecânico naquelas visitas, como se ela estivesse cumprindo uma obrigação, marcando um item numa lista de tarefas. Ainda assim, eu agradecia. Afinal, era minha única filha, e eu achava que aquele distanciamento era apenas o jeito dela lidar com a perda do pai. Algumas pessoas se afastam quando estão sofrendo. Eu entendia isso. Foi 3 meses após a partida do Antônio que as ligações começaram. A primeira vez que Camila ligou às 22h45, achei estranho o horário. Ela nunca foi de ligar tarde, mas atendi com aquela esperança boba de que talvez ela estivesse com saudades, querendo conversar, sentindo falta da mãe. Ela foi direta, sem "Oi, mãe" ou "Como você está?". Apenas "Você está sozinha?". Fiquei sem saber o que responder por alguns segundos. Que pergunta era aquela? Claro que eu estava sozinha. Morava sozinha desde que Antônio se foi. Respondi que sim, que estava sozinha como sempre. E ela simplesmente desligou, sem se despedir, sem explicar o motivo da ligação. Apenas o clique do telefone desligando. Fiquei olhando para o aparelho na minha mão, confusa. Pensei que talvez tivesse sido uma ligação engasgada, daquelas que caem sem querer. Ou que ela estivesse ocupada e ligou no automático. Dei de ombros e voltei a assistir a novela. Mas no dia seguinte, às 22h45 em ponto, o telefone tocou de novo. Era Camila. A mesma pergunta. "Você está sozinha?". Dessa vez respondi que não, que minha vizinha Dona Marta estava comigo tomando um chá. A reação dela foi completamente diferente. Ela ficou nervosa. A voz ficou mais aguda. Perguntou quem era, por que estava na minha casa àquela hora, quanto tempo ia ficar, o que estávamos fazendo. Expliquei que Dona Marta era apenas uma vizinha querida que vinha me fazer companhia de vez em quando. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Aquele silêncio pesado que você sente que tem algo não dito por trás. Depois murmurou, "Tá bom, mãe", e desligou. A partir daquele dia, a rotina se estabeleceu. Todas as noites, pontualmente às 22h45, meu telefone tocava. Eu já sabia quem era antes mesmo de olhar o visor. E já sabia qual seria a pergunta. "Você está sozinha?". Quando eu respondia que sim, o telefone desligava em menos de 3 segundos. Sem conversa, sem interesse em saber como tinha sido meu dia, se eu estava com saudades do pai, se estava me alimentando direito. Nada. Apenas aquela pergunta fria e o clique de desligamento. Quando eu respondia que não, que tinha alguém comigo, ela queria saber tudo.
Quem era a pessoa? Por que estava lá? Se ia dormir na minha casa? A que horas ia embora? Era como se ela precisasse mapear cada movimento meu, cada pessoa que cruzava a minha porta. No início, tentei justificar. Camila sempre foi meio controladora desde pequena. Quando era criança, ela precisava saber onde eu estava o tempo todo. Na adolescência, ficava brava se eu saía com amigas sem avisá-la antes. Depois que casou, ligava todo dia no mesmo horário para verificar se estava tudo bem. Eu achava que era apenas o jeito dela demonstrar preocupação. Mas aquelas ligações noturnas tinham algo diferente. Algo que me deixava inquieta. Comecei a reparar em outras coisas estranhas. A chave reserva que eu sempre guardava dentro de um vasinho decorativo na varanda. Aquelas coisinhas de cerâmica com formato de cogumelo que a gente compra em loja de decoração, sumiu. Revirei a casa inteira procurando. Olhei em todos os lugares possíveis. Nada. A chave tinha simplesmente desaparecido. Fiquei preocupada. Se alguém tinha achado aquela chave, poderia entrar na minha casa quando quisesse. Pensei em trocar a fechadura, mas antes disso, resolvi dar uma última procurada. Uma semana depois, a chave estava lá, no mesmo vasinho, no mesmo lugar onde eu tinha certeza absoluta de que ela não estava. Peguei aquele metal dourado com as mãos tremendo. Ainda estava quente, como se alguém tivesse acabado de colocar ali. Meu estômago se revirou. Senti a boca secar, o coração disparar. Não era possível. Eu tinha procurado ali. Tinha virado aquele vasinho de cabeça para baixo. A chave não estava lá. E agora estava. Alguém tinha entrado na minha propriedade. Alguém tinha pegado essa chave, usou e depois devolveu. Como um aviso silencioso. Posso entrar quando quiser. Outros detalhes começaram a me incomodar. O retrato de Antônio, que ficava na estante da sala, num porta-retrato de prata que ganhamos no nosso aniversário de casamento, apareceu virado de costas um dia. Quando fui arrumar, minhas mãos tremeram ao tocar o vidro frio. Quem viraria uma foto de costas? E por quê? A porta da despensa, que eu sempre trancava a chave porque guardava alguns objetos de valor do Antônio lá dentro, estava aberta quando voltei de uma caminhada na praia. Tenho certeza de que tranquei antes de sair. Sempre tranquei. Mas lá estava ela, escancarada. Livros que eu deixava numa ordem específica na estante apareciam em posições diferentes. A cadeira da varanda, que ficava virada para o mar, estava virada para dentro da casa, como se alguém tivesse sentado ali, observando através da porta de vidro. Comecei a dormir mal. Acordava no meio da noite com qualquer barulhinho. O vento batendo na janela me fazia pular da cama. O som do portão rangendo me deixava em alerta. Passei a verificar todas as portas e janelas 3 vezes antes de deitar. E então, vi ele. Era uma quinta-feira, por volta das 8 da noite. Eu estava na cozinha preparando um chá de camomila, tentando me acalmar depois de mais um dia me sentindo vigiada dentro da própria casa. Olhei pela janela que dá para a rua e meu sangue gelou. André, meu genro, estava parado na calçada em frente à minha casa, imóvel, só olhando. A luz do poste iluminava metade do rosto dele, deixando a outra metade em sombras. Ele não estava mexendo no celular, não estava esperando ninguém. Apenas observando as janelas iluminadas da minha casa com uma intensidade que me fez recuar instintivamente. Tinha as mãos nos bolsos e aquela postura relaxada demais para alguém que estava em frente à casa da sogra sem ter avisado que viria. Era a postura de quem estava fazendo algo que não deveria, mas não se importava em ser visto. Fui até a porta da frente, o coração batendo descompassado, e acenei para ele. Ele levou um susto visível, o corpo inteiro se retesando. Olhou rapidamente para o celular, como se tivesse recebido uma mensagem urgente, virou as costas e saiu andando rápido em direção ao carro que estava estacionado mais à frente. Não disse uma palavra. Não acenou de volta. Apenas fugiu. Aquilo foi estranho. Muito estranho. Nos dias seguintes, comecei a reparar que André aparecia com frequência. Sempre em horários diferentes. Sempre sozinho. Sempre com aquele comportamento de quem está observando. Às vezes estava do outro lado da rua. Outras vezes passava de carro devagar, olhando para dentro do meu jardim. Uma noite, acordei assustada com um barulho na varanda dos fundos. Eram quase 3 da manhã.
O relógio digital na mesinha de cabeceira piscava aqueles números vermelhos no escuro. Meu coração disparou tão forte que senti dor no peito. Fiquei paralisada debaixo do cobertor, todos os músculos tensos, a respiração presa. Ouvi de novo, um som metálico, raspando, forçando. Alguém estava tentando abrir a janela da varanda. Peguei o telefone com as mãos suadas, pronta para ligar para a polícia, e me arrastei até a janela do quarto. Cada passo parecia ecoar na casa silenciosa. Espiei pela fresta da cortina, meu corpo tremendo tanto que mal conseguia focar a visão. Era ele, André, meu genro, agachado em frente à janela da varanda, iluminado pela lua cheia, com alguma ferramenta na mão, tentando arrombar minha casa, como um ladrão comum, como um invasor. Fiquei paralisada. Não conseguia processar o que estava vendo. O que meu genro estava fazendo tentando entrar na minha casa de madrugada? Por que ele não tocou a campainha? Por que estava agindo como um criminoso? Ele não conseguiu abrir a janela. Graças a Deus eu sempre a trancava. E depois de alguns minutos tentando, desistiu e foi embora pulando o muro dos fundos. Ouvi o baque surdo do corpo dele caindo do outro lado, o som de passos apressados se afastando. Fiquei acordada o resto da noite, sentada na cama, com todas as luzes da casa acesas e o telefone na mão. Não conseguia parar de tremer. Não conseguia entender. No dia seguinte, Camila apareceu. Sem avisar, como sempre. Tocou a campainha por volta das 10 da manhã e entrou com aquela desenvoltura de quem se sente dona do lugar. Ela trazia uma pasta de documentos. Sentamos na mesa da cozinha e ela começou a tirar papéis de dentro da pasta, espalhando tudo na minha frente. Eram contratos, formulários, procurações. Ela falou rápido, naquele tom de quem já decorou um discurso. Disse que precisava que eu assinasse uma procuração para ela cuidar da minha conta bancária. Que seria mais fácil assim, que ela poderia pagar minhas contas, fazer transferências, resolver burocracias, sem eu precisar sair de casa. Depois puxou outro papel, um termo de tutela para decisões médicas. Ela explicou que se eu precisasse de algum tratamento, de alguma internação, ela poderia tomar as decisões por mim, sem precisar me estressar com detalhes. Havia também um documento sobre transferência de bens. Ela disse que era para adiantar a herança, que assim evitaríamos impostos futuros, que seria melhor para todo mundo. Cada vez que eu hesitava, que pegava um papel para ler com mais atenção, ela ficava impaciente. Dizia que era só assinar, que não precisava complicar, que era tudo simples, e ela estava só tentando me ajudar. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo. Disse que precisava pensar, que queria mostrar para um advogado antes de assinar. Ela ficou visivelmente irritada. Me olhou com aquele olhar de decepção que filhos usam quando acham que os pais estão sendo difíceis. Ela murmurou algo sobre eu estar ficando teimosa, sobre ser coisa de gente mais velha não aceitar ajuda. Guardou os papéis de volta na pasta com movimentos bruscos e saiu sem se despedir direito. Naquela noite, às 22h45, o telefone tocou. Já era automático. Minha mão pegava o aparelho antes mesmo de eu processar o que estava fazendo. Você está sozinha? Dessa vez, respondi que sim, mas minha voz saiu diferente. Tinha um peso que não estava lá antes. Ela desligou. Fiquei sentada no sofá, olhando para o telefone na minha mão. A casa estava em silêncio, só o barulho das ondas do mar lá fora. Mas dentro de mim, algo estava gritando. As ligações. A chave que sumia e voltava. Os objetos mudados de lugar. André rondando minha casa. A tentativa de invasão de madrugada. Camila com documentos para eu assinar. Será que eu estava ficando paranoica? Será que a solidão estava me fazendo ver coisas onde não existiam? Ou será que havia algo muito mais sinistro acontecendo debaixo do meu nariz? Levantei e fui até a janela. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes. O mar estava escuro, calmo, indiferente aos meus medos. E então, a pergunta que mudaria tudo veio à minha mente, clara como água. Não era mais, será que estou ficando louca? Era. O que eles estão planejando? E quanto tempo eu tenho antes que seja tarde demais? Passei a noite em claro depois daquela pergunta. Será que eu estava enlouquecendo ou será que alguém queria que eu pensasse isso? A dúvida é uma das piores sensações que existem. É pior que a certeza da dor.
Porque na dúvida você fica suspenso, sem chão, sem saber se confia nos próprios sentidos. Levantei quando o sol começou a clarear o horizonte. Fiz café, mas nem consegui tomar. O estômago estava fechado, embrulhado de ansiedade. Sentei na varanda de frente para o mar e tentei organizar meus pensamentos. Precisava entender o que estava acontecendo, e para isso precisava voltar no tempo, revisar a história toda, procurar os sinais que talvez tivesse ignorado. Camila sempre foi uma criança complicada. Não no sentido de ser mal educada ou rebelde, mas no sentido de precisar controlar tudo ao redor dela. Quando tinha uns 5 anos, organizava os brinquedos por cor e tamanho, e tinha ataques de choro se alguém mexia. Na escola, era a que ditava as regras das brincadeiras. Se as outras crianças não seguissem exatamente o que ela mandava, ela simplesmente ia embora. Eu e Antônio achávamos que era apenas uma fase, que ela era uma criança organizada, determinada, com personalidade forte. Conversamos com a psicóloga da escola, que nos tranquilizou dizendo que algumas crianças tinham esse perfil e que com o tempo ela aprenderia a ser mais flexível. Mas o tempo passou e Camila continuou sendo Camila. Na adolescência, ela tinha ciúmes doentio de mim. Se eu saía com minhas amigas para tomar café, ela fazia cara feia e ficava emburrada por dias. Dizia que eu estava abandonando ela, que não me importava com a família, que só pensava em mim. Antônio tentava conversar com ela, explicar que eu tinha direito de ter minha vida social. Mas ela retrucava dizendo que mãe de verdade priorizava os filhos. Acabei desistindo de muitas saídas só para não ter que lidar com o drama depois. Quantas vezes deixei de ir ao cinema, de encontrar amigas, de ter um momento meu só para não ver aquele olhar de reprovação dela. Quando ela fez 18 anos e foi para a faculdade em Florianópolis, pensei que finalmente teríamos um pouco de liberdade. Mas ela ligava todos os dias, às vezes mais de uma vez, querendo saber o que estávamos fazendo, se tínhamos saído, com quem tínhamos conversado. Era exaustivo. Antônio dizia que eu dava muita corda para ela, que precisava estabelecer limites. Mas eu tinha medo de perdê-la, medo de que ela se afastasse de mim se eu fosse muito dura. Então, continuei cedendo, continuei aceitando aquele controle disfarçado de preocupação. Continuei me diminuindo para caber no espaço que ela permitia que eu ocupasse. Foi na faculdade que ela conheceu André. Ele era do curso de engenharia, 2 anos mais velho que ela. Quando Camila trouxe ele para conhecer a gente, fiquei com uma impressão estranha. André era extremamente educado, quase formal demais. Respondia minhas perguntas com frases curtas, sorria na hora certa, mas havia algo vazio naquele sorriso, como se fosse uma máscara bem ensaiada. Antônio também percebeu. Numa noite, depois que eles foram embora, ele segurou minha mão na cozinha e disse com aquela voz baixa dele, séria: "Teresa, aquele rapaz tem olhos de quem está calculando alguma coisa o tempo todo." Não gostei. Eu ri na hora, disse que ele estava sendo exagerado, que era só o jeito tímido do André. Mas no fundo mesmo, eu concordava. Tinha algo nos olhos dele que me gelava. O namoro foi rápido. 6 meses depois, já estavam noivos. Camila disse que tinham certeza um do outro, que não fazia sentido esperar. Quando perguntei se não estavam com pressa demais, ela ficou ofendida. Disse que eu não apoiava a felicidade dela, que devia estar com ciúmes por ela ter encontrado alguém e eu não querer ficar sozinha. A frase me machucou. Como ela podia achar que eu tinha ciúmes? Eu só queria que ela tivesse certeza, que não tomasse decisões precipitadas. Mas calei minha boca e ajudei a organizar o casamento. Como sempre fiz. Engoli minhas dúvidas para não criar conflito. O casamento foi bonito. Pequeno, só família próxima e alguns amigos, aqui mesmo na nossa casa de frente para o mar. Camila estava linda de vestido branco. E André estava impecável de terno. Mas durante a festa, reparei em algo que me incomodou profundamente. André olhava muito para a casa. Não era aquele olhar de quem está admirando a decoração ou a vista. Era um olhar de quem está avaliando, calculando, medindo. Ele andou por todos os cômodos, perguntou sobre o tamanho do terreno, sobre quando tínhamos comprado, quanto valia no mercado atual. Antônio ficou visivelmente incomodado. Me puxou para a cozinha e sussurrou com raiva:
Que falta de educação ficar fazendo perguntas financeiras num dia de festa. Esse homem não tem respeito nenhum. Camila defendeu o marido quando Antônio tentou confrontá-lo educadamente. Ela disse que o pai estava sendo grosseiro, que André estava apenas demonstrando interesse pela nossa história, pela nossa conquista. Antônio ficou magoado, mas não insistiu. Era o dia de casamento da filha dele. Ele não queria estragar. Essa casa que tanto incomodava André com seus olhares calculistas era resultado de décadas de trabalho e amor. Eu e Antônio compramos o terreno quando ainda éramos jovens, recém-casados, cheios de sonhos. Era um pedaço de terra sem nada, só areia e mato, mas ficava de frente para o mar. E para nós, aquilo valia mais que qualquer mansão. Construímos aos poucos. Primeiro fizeram um quartinho simples e um banheiro. Moramos assim por 2 anos, juntando dinheiro para fazer o resto. Antônio trabalhava como marceneiro, passava horas na oficina lixando madeira, encaixando gavetas, dando acabamento em cômodas e mesas. Eu dava aula particular de português e matemática para crianças do bairro. Cada tijolo dessa casa foi colocado com sacrifício, com trabalho honesto. Quando finalmente conseguimos fazer a sala grande com janelas de vidro de frente para o mar, Antônio chorou. Ele segurou minha mão, olhou para aquela vista e disse: "A gente conseguiu, Teresa. A gente realmente conseguiu." Quando Camila nasceu, pintamos o quarto dela de amarelo clarinho. Antônio fez o berço com as próprias mãos, cada detalhe esculpido com carinho. Fizemos prateleiras para os livros, um baú para os brinquedos, cortinas com estampa de estrelinhas. Essa casa guardava mais de 3 décadas de memórias. E agora, André andava por ela como se já fosse o dono. Como se todo aquele amor, todo aquele trabalho, toda aquela história não significassem nada. As coisas pioraram depois que Antônio partiu. Ele tinha 63 anos quando a condição cardíaca dele se agravou. Foi tudo muito rápido. Uma semana antes, ele estava reclamando de cansaço. Na seguinte estava internado, e 7 dias depois, eu estava vestida de preto, olhando para aquele caixão. Nas primeiras semanas após a despedida, Camila veio ficar comigo. Ela dormiu no quarto dela de infância, me fez companhia, cozinhou algumas refeições. Achei que estávamos nos aproximando, que a perda do pai ia nos unir. Achei que finalmente ela ia me ver como pessoa, não como alguém que existia só para servi-la. Mas depois que voltou para Florianópolis, o comportamento dela mudou. As visitas ficaram mais espaçadas. Quando vinha, estava sempre apressada, sempre checando o celular, sempre com aquela expressão de quem tinha coisas mais importantes para fazer. E André? André começou a aparecer sozinho. Da primeira vez, ele disse que estava passando por aqui a trabalho e resolveu dar uma parada para ver como eu estava. Aceitei a explicação, ofereci café, conversamos sobre amenidades, mas ele ficou andando pela casa, abrindo armários, olhando dentro de gavetas. Suas mãos tocavam as coisas como se estivesse avaliando o peso, o valor, a utilidade. Quando perguntei o que estava procurando, ele disse que estava vendo se eu precisava de algum conserto, que podia chamar um amigo dele que era eletricista, outro que era encanador, que eu não devia ficar sozinha cuidando de tudo. Parecia gentileza, mas o jeito como ele mexia nas coisas, como abria portas sem pedir permissão, me deixava com a pele arrepiada. Ele começou a aparecer com mais frequência. Sempre sozinho, sempre com alguma desculpa. E eu via ele do canto da janela, parado na rua antes de tocar a campainha, olhando para a casa como quem está estudando alguma coisa, como quem está fazendo um inventário mental de tudo que há lá dentro. A pior noite foi aquela em que acordei com o barulho na varanda dos fundos. Eram 3 da manhã. Meu corpo inteiro gelou. Fiquei deitada, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, as mãos suando frio, tentando entender de onde vinha o som. Era um arranhar metálico, como se alguém estivesse tentando forçar uma fechadura. Me arrastei até a janela do quarto, me escondi atrás da cortina. Minhas pernas tremiam tanto que mal conseguia ficar em pé. Espiei. A lua estava cheia e iluminava bem o quintal dos fundos. E lá estava ele, André, agachado em frente à janela da varanda, com alguma ferramenta na mão, tentando abrir a janela. Dava para ver o reflexo do metal na luz da lua. Dava para ver a concentração no rosto dele. Meu corpo inteiro congelou. Não era medo, era terror puro. Por
que meu genro estava tentando invadir minha casa de madrugada? Se ele precisava de alguma coisa, por que não tocou a campainha? Por que não me ligou? Fiquei ali, paralisada, sem saber o que fazer. Minha mente corria em círculos. Se eu acendesse a luz, ele ia me ver. Se eu gritasse, o que aconteceria? Ele ia inventar alguma desculpa? Ia fugir? Ou ia fazer algo pior? Ele tentou forçar a janela por uns 5 minutos, que pareceram 5 horas. Quando percebeu que não ia conseguir, graças a Deus eu tinha trancado bem, graças a Deus. Ele guardou a ferramenta no bolso, olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava vendo e pulou o muro dos fundos. Ouvi o som do corpo dele caindo do outro lado. Ouvi passos se afastando. Fiquei sentada no chão do quarto até o sol nascer. Todas as luzes da casa acesas. O telefone na mão, tremendo. Não conseguia processar o que tinha visto. Não conseguia entender. Aquele era o marido da minha filha, o pai dos netos que eu esperava ter um dia, e ele estava tentando invadir minha casa como um ladrão comum. No dia seguinte, Camila apareceu. E pela primeira vez, tive medo da minha própria filha. Ela tocou a campainha por volta das 10 da manhã e entrou com aquela desenvoltura de quem se sente dona do lugar. Trazia uma pasta de documentos debaixo do braço. Sorriu para mim, mas o sorriso não chegou aos olhos. Nunca chegava. Sentamos na mesa da cozinha e ela começou a tirar papéis de dentro da pasta, espalhando tudo na minha frente. Eram contratos, formulários, procurações. Ela falou rápido, naquele tom mecânico de quem já decorou um discurso. Ela disse que precisava que eu assinasse uma procuração para ela cuidar da minha conta bancária. Começou com aquele tom suave, quase carinhoso. Mãe, vai ser tão mais fácil assim? Eu cuido de tudo. Pago suas contas, faço suas transferências, resolvo burocracias. A senhora não precisa se preocupar com nada. Depois puxou outro papel. Um termo de tutela para decisões médicas. Se a senhora precisar de algum tratamento, de alguma internação, eu posso tomar as decisões sem precisar estressar a senhora com detalhes. É só uma precaução, mãe, para facilitar as coisas. Havia também um documento sobre transferência de bens. Ela disse que era para adiantar a herança, que assim evitaríamos impostos futuros, que seria melhor para todo mundo. É tudo legal, mãe. Conversei com um advogado amigo do André. Ele disse que é a melhor opção. Eu peguei o papel da procuração e comecei a ler. Meus olhos passavam pelas palavras, mas minha cabeça estava em outro lugar. Estava vendo André tentando invadir minha casa de madrugada. Estava ouvindo o som metálico da ferramenta na janela. Estava sentindo o terror de perceber que não estava segura na própria casa. Disse que precisava pensar, que queria mostrar para um advogado antes de assinar. A mudança no rosto dela foi instantânea. A máscara de filha preocupada caiu e o que vi por baixo me assustou. Ela fechou a cara, seus olhos ficaram duros, sua voz perdeu toda a doçura falsa. Mãe, a senhora está complicando uma coisa simples. É só assinar. Eu estou tentando ajudar e a senhora fica com essa teimosia. Insisti que queria ler com calma, que era meu direito entender o que estava assinando. Ela bateu a mão na mesa. O som ecoou pela cozinha. Isso é coisa de gente velha, essa desconfiança toda. Eu sou sua filha, mãe. Quem mais vai cuidar da senhora? Aquela palavra, velha, pronunciada com tanto desprezo, me cortou. Velha. Como se eu fosse um móvel ultrapassado, sem utilidade, que só serve para atrapalhar. Ela guardou os papéis de volta na pasta com movimentos bruscos e se levantou da cadeira. A senhora vai se arrepender dessa teimosia. Quando precisar de ajuda, vai ver como é difícil fazer tudo sozinha. Saiu sem se despedir. Bateu a porta com força. Fiquei sentada na cozinha vazia, olhando para a xícara de café que ela nem tocou, sentindo o silêncio pesado da casa. Aquela tarde, decidi que precisava de ajuda. Precisava conversar com alguém. Precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo, que aquilo tudo não era coisa da minha cabeça. Fui até a casa de Dona Marta, minha vizinha. Ela mora 3 casas adiante. É viúva também. Tem 71 anos e é uma das pessoas mais sensatas que conheço. Levei um bolo de fubá que tinha feito na véspera e pedi para conversarmos. Sentamos na cozinha dela e eu contei tudo. As ligações estranhas da Camila todas as noites. Os objetos que mudavam de lugar na minha casa. A chave que sumia e voltava.
André rondando minha casa em horários estranhos. A tentativa de invasão de madrugada. Os documentos que Camila queria que eu assinasse. A pressão, o desprezo, o medo. Dona Marta me ouviu em silêncio. Ela segurou minha mão com força, e quando terminei de falar, ela me olhou nos olhos e disse com aquela voz firme dela: Teresa, escuta bem o que vou te dizer. Você não está louca. Eu vi sim o André rondando sua casa, várias vezes, de dia, de noite, sempre olhando pelas janelas, sempre com aquele jeito de quem não quer ser visto. Achei estranho, mas pensei que você tivesse pedido para ele verificar alguma coisa, sabe? Agora que você me contou isso tudo, fico ainda mais preocupada. Minhas mãos começaram a tremer. Ela viu. André estava realmente rondando minha casa. Não era coisa da minha cabeça. Não era paranoia de mulher velha e sozinha. Era real. Dona Marta apertou minha mão com mais força. Teresa, família nem sempre é o que a gente imagina. Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. Você precisa se cuidar. Procura um advogado, verifica seus documentos, toma providências. E não assina nada, ouviu? Nada. Nem que ela chore, nem que ela grite. Não assina. Voltei para casa com as palavras dela ecoando na minha cabeça. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, aquelas cores lindas que o litoral tem no fim da tarde. Mas eu não conseguia apreciar a beleza. Só conseguia sentir medo. Entrei em casa, tranquei a porta, encostei as costas nela e fechei os olhos. Precisava descobrir o que estava acontecendo. Precisava entender o plano por trás de tudo aquilo, porque agora eu tinha certeza absoluta de que havia um plano. Naquela noite, às 22h45, o telefone tocou como sempre. Olhei para o visor, vi o nome da Camila piscando na tela. Respirei fundo. Atendi. Antes mesmo dela perguntar, eu disse com a voz mais firme que consegui: Estou sozinha, como sempre. Ela desligou. Fiquei olhando para aquele telefone mudo na minha mão. E naquele momento, senti algo mudar dentro de mim. Não era mais medo. Era determinação. Não ia mais esperar para entender o que estava acontecendo. Não ia mais aceitar passivamente aquela situação. Não ia mais duvidar da minha própria sanidade só porque minha filha queria que eu duvidasse. Ia investigar. Ia descobrir a verdade. Ia me proteger. E se descobrisse que minha própria filha estava tramando algo contra mim, ia fazer o que fosse necessário para me defender. Porque naquela noite eu entendi uma coisa. Eles queriam que eu fosse fraca. Queriam que eu fosse uma velha confusa, fácil de manipular, fácil de controlar. Mas eu não era fraca. E eles iam descobrir isso da pior maneira possível. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Pior até que os primeiros meses após a partida do Antônio. Porque quando ele se foi, eu sabia contra o que estava lutando. Era a saudade, a solidão, o vazio. Mas agora eu estava lutando contra fantasmas, contra suspeitas, contra a minha própria filha. Acordava de madrugada com o coração disparado, achando que ouvia barulhos na casa. Verificava todas as portas e janelas 3, 4 vezes antes de conseguir me deitar. Comia pouco. Emagreci 5 quilos em 2 semanas. Dona Marta me olhava com preocupação quando nos encontrávamos na padaria. Mas eu não podia parar. Não podia desistir. Precisava descobrir a verdade. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou. Eu estava na cozinha tomando café, olhando para o mar pela janela, quando meu olhar caiu sobre a porta do escritório do Antônio. Aquele cômodo pequeno nos fundos da casa, onde ele guardava seus documentos, suas ferramentas antigas, suas recordações. Eu não entrava lá desde que ele partiu. Não tinha coragem. Era como se aquele espaço ainda fosse dele, como se eu estivesse invadindo um território sagrado. Mas naquela manhã, algo me puxou naquela direção. Abri a porta devagar. O cheiro de madeira e papel velho me atingiu como um soco. Tudo estava exatamente como ele deixou. A mesa cheia de papéis, a cadeira virada para o lado, como se ele tivesse acabado de levantar. As ferramentas de marcenaria penduradas na parede. A foto nossa no dia do casamento emoldurada em cima da estante. Sentei na cadeira dele. Senti o couro gasto embaixo das minhas mãos, nos mesmos lugares onde as mãos dele se apoiavam todos os dias. Fechei os olhos, e por um momento foi como se ele estivesse ali comigo. Comecei a abrir as gavetas.
A primeira tinha apenas contas antigas, recibos, garantias de eletrodomésticos. A segunda tinha projetos de móveis que ele nunca chegou a fazer, esboços desenhados à mão com aquela letra firme dele. A terceira estava trancada. Procurei a chave no porta-canetas, no lugar onde ele sempre guardava. Lá estava ela, pequena e dourada. Destranquei a gaveta e meu coração começou a bater mais rápido. Lá dentro estava uma pasta de couro marrom, daquelas antigas, com o fecho de metal enferrujado. Abri com cuidado. Dentro havia documentos importantes: certidões de nascimento, certidão de casamento, escritura da casa. Peguei a escritura. Meus olhos percorreram o papel, lendo as cláusulas, reconhecendo a linguagem jurídica. Era a prova de que esta casa era nossa, minha e do Antônio. E agora, só minha. Mas então vi algo que me fez gelar. Grampeado atrás da escritura havia outro documento, um anexo. Um papel com timbres oficiais, carimbos, assinaturas. Comecei a ler e cada palavra era como uma facada. Anexo de transferência condicionada. Estava escrito em letras grandes no topo. Continuei lendo, minhas mãos começando a tremer. Em caso de o titular ser declarado incapaz mental ou fisicamente de administrar o imóvel, seja por condição de saúde delicada, seja por fragilidade cognitiva comprovada por laudo médico, a propriedade será automaticamente transferida para Camila Andrade Silva, filha única, sem necessidade de processo judicial adicional. Li aquilo 3 vezes, 4, 5, tentando entender, tentando processar o que aquelas palavras significavam. Minha própria filha havia colocado uma cláusula na escritura da minha casa que permitia que ela tomasse tudo se eu fosse declarada incapaz. Virei as páginas, procurando por mais informações. Lá estava a data, 4 anos atrás. E lá estavam as assinaturas. A minha, a do Antônio, a da Camila e o carimbo de um tabelião. Tentei me lembrar daquele dia. Fechei os olhos. Forcei minha memória. E então veio. Como um filme nublado, embaçado, mas veio. Era um sábado de manhã. Camila havia aparecido aqui em casa com André, dizendo que tinham uma surpresa para a gente. Eles tinham consultado um advogado amigo e descoberto uma forma de proteger o patrimônio da família contra impostos futuros. Disseram que era um planejamento sucessório inteligente, que todo mundo com propriedades fazia. Antônio ficou desconfiado no início. Ele sempre foi cuidadoso com documentos. Mas Camila foi tão convincente, falou com tanta propriedade sobre leis e impostos, trouxe até exemplos impressos da internet. E mais importante, ela chorou. Disse que só queria garantir que a gente estivesse protegido, que ela pudesse cuidar da gente se algo acontecesse. E nós acreditamos. Eu e Antônio assinamos aquele documento achando que era proteção, achando que era amor, mas era uma armadilha. Sentei ali naquela cadeira, segurando aquele papel, e senti meu mundo desabar. Não era apenas uma traição, era um plano cuidadosamente arquitetado ao longo de anos. Tudo começou a fazer sentido com uma clareza dolorosa. As ligações todas as noites não eram para saber se eu estava bem, eram para mapear minha rotina, para saber quando eu estava mais vulnerável, mais sozinha. Se eu dissesse que estava com alguém, ela ficava nervosa porque aquela pessoa poderia ser uma testemunha, alguém que poderia complicar os planos deles. A chave que sumia e voltava não era esquecimento meu. Eles pegaram a chave, fizeram cópia e devolveram. Entravam na minha casa quando eu saía, mudavam coisas de lugar, viravam retratos, abriam portas. Tudo para me fazer duvidar da minha sanidade, para me fazer pensar que estava ficando confusa, esquecida, incapaz. André rondando a casa não era proteção, era vigilância. Ele estava observando meus hábitos, meus horários, verificando quando eu estava verdadeiramente sozinha. A tentativa de invasão de madrugada não foi acidental. Ele estava testando minha reação, minha capacidade de perceber ameaças, minha vulnerabilidade. Os documentos que Camila trouxe, a procuração, a tutela médica, a transferência de bens, eram para acelerar o processo. Se eu assinasse, eles teriam controle total sobre minha vida financeira e minhas decisões. E com aquele anexo escondido na escritura, só precisariam de um laudo médico dizendo que eu estava fragilizada
para tomar a casa. Eles queriam me fazer parecer incapaz. Queriam me fazer parecer louca, confusa, senil. E então usariam aquele documento que eu tinha assinado anos atrás, confiando na minha filha, para tirar tudo de mim. A casa, minha autonomia, minha dignidade, minha vida. Segurei aquele papel com tanta força que minhas mãos ficaram brancas. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Não era uma raiva explosiva, gritada, era uma raiva fria, cortante, que fazia meu peito doer físico. Como ela pôde? Como minha filha, a criança que carreguei no ventre por 9 meses, que amamentei, que embalei para dormir, que cuidei quando estava doente, como ela pôde planejar algo assim contra mim? As lágrimas vieram, grossas, quentes, silenciosas. Chorei segurando aquele documento, sentada na cadeira do Antônio, sentindo uma dor que nem tinha nome. Era traição, era decepção, era luto. Era perder uma filha enquanto ela ainda estava viva. Pensei no Antônio. Será que ele desconfiou de algo antes de partir? Será que percebeu a armadilha e não teve tempo de me avisar? Ou será que ele também foi enganado, assim como eu? Olhei para a foto dele em cima da estante. Aquele sorriso largo, aqueles olhos bondosos. E disse em voz alta, ali naquele escritório vazio: Antônio, nossa filha não é quem a gente pensava que era. E eu não sei o que fazer. O silêncio foi a única resposta. Mas então, devagar, algo começou a crescer dentro de mim. Não era desespero, era clareza. Uma clareza dura, fria, estratégica. Eu não podia confrontar Camila diretamente. Se eu mostrasse que sabia do plano, eles mudariam de tática. Se eu gritasse, chorasse, fizesse escândalo, eles usariam isso como prova de que eu estava alterada emocionalmente, instável, precisando de ajuda. Precisava ser mais inteligente que eles. Precisava jogar o jogo deles melhor do que eles mesmos. Precisava de provas concretas, irrefutáveis. Precisava de testemunhas. Precisava de documentação. Mas, acima de tudo, precisava proteger essa casa. Porque não era apenas uma construção de tijolos e cimento. Era a única coisa física que me restava do Antônio. Era a história da nossa vida juntos. E eu não ia deixar que tirassem isso de mim. Tirei foto daquele anexo com meu celular. Várias fotos, de vários ângulos, garantindo que cada palavra estava legível. Guardei o documento de volta na pasta, a pasta na gaveta, tranquei tudo exatamente como estava. Levantei daquela cadeira com as pernas trêmulas, mas com uma determinação que não sentia há muito tempo. Lavei o rosto, olhei para mim mesma no espelho do banheiro. Meus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, meu rosto estava mais fino, tinha olheiras profundas. Mas naquele reflexo também vi algo mais. Vi força, vi resistência, vi uma mulher que não ia desistir. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí de casa. Tinha coisas para fazer, pessoas para procurar, planos para traçar. Primeiro, fui até uma loja de eletrônicos no centro da cidade. O vendedor era um rapaz jovem, não devia ter mais de 25 anos. Expliquei que morava sozinha e estava me sentindo insegura, que queria instalar câmeras de segurança. Ele me mostrou várias opções, câmeras grandes, visíveis, que serviam para intimidar. E câmeras pequenas, discretas, que podiam ser escondidas em objetos decorativos. Escolhi as discretas, 4 delas. Ele perguntou se eu queria que instalassem. Disse que não, que eu mesma ia instalar. Ele ficou surpreso. Não esperava que uma senhora de 64 anos soubesse fazer isso. Mas eu tinha sido professora de matemática. Entendia de tecnologia mais do que ele imaginava. Depois, procurei o endereço que Dona Marta tinha me dado. Dr. Fernando Carvalho, advogado especializado em direito de família e proteção de idosos. O escritório ficava numa sala comercial simples, mas organizada. Ele me recebeu pessoalmente. Dr. Fernando tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino e uma expressão séria, mas gentil. Sentei na frente dele e contei tudo. Mostrei as fotos do documento. Expliquei as ligações, os objetos mudados, André tentando invadir minha casa, a pressão para assinar papéis. Ele me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as fotos no meu celular.
Depois tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Dona Teresa, a senhora não é a primeira pessoa que vem aqui com uma história assim. Infelizmente, isso é mais comum do que deveria ser. Filhos que se aproveitam de pais idosos, que tentam antecipar heranças, que usam manipulação psicológica para fazer as vítimas parecerem incapazes. Ouvir aquilo dito em voz alta por um profissional validou tudo o que eu estava sentindo. Não era paranoia. Não era coisa da minha cabeça. Era real. E tinha até um nome: abuso financeiro de idosos. Doutor, Fernando explicou meus direitos. Como única proprietária da casa, eu podia anular aquele anexo. Podia revogar qualquer procuração que tivesse assinado. Podia tomar medidas legais para me proteger. Mas ele também me alertou. A senhora vai precisar de provas muito sólidas, porque eles vão negar tudo, vão dizer que a senhora está confusa, que está interpretando mal as situações. Por isso, antes de tomar qualquer medida oficial, precisamos construir um dossiê completo. Fotos, gravações, testemunhos, tudo documentado. Saí daquele escritório com um plano de ação, e pela primeira vez em semanas senti que tinha algum controle sobre a situação. Passei na farmácia e comprei remédio para dormir. Não porque queria dormir, mas porque precisava estar lúcida, descansada, alerta para o que viria pela frente. Quando cheguei em casa, já estava escurecendo. O mar estava agitado, as ondas batiam com força na areia. O céu estava carregado de nuvens escuras. Uma tempestade se aproximava. Entrei em casa, tranquei a porta e comecei a instalar as câmeras. Uma na sala, apontando para a porta da frente. Uma na cozinha, com visão para a porta dos fundos. Uma no corredor. E uma escondida num vaso de planta na varanda, apontando para o quintal. As câmeras gravavam direto no meu celular. Eu poderia ver tudo em tempo real, de qualquer lugar. Eles não saberiam que estavam sendo filmados. Quando terminei, já passava das 10 da noite. Fiz um chá de camomila, sentei no sofá e fiquei olhando para o aplicativo das câmeras no celular. 4 pequenos quadrados mostrando os diferentes ângulos da minha casa. Às 22h45, o telefone tocou. Camila. Como sempre. Atendi. Esperei. Você está sozinha? Dessa vez minha voz saiu diferente. Firme, controlada, quase fria. Sim, estou sozinha. Silêncio do outro lado. Um silêncio mais longo que o normal. Como se ela tivesse percebido algo diferente no meu tom. Depois, o clique do telefone desligando. Fiquei olhando para a tela do celular. Para as 4 câmeras mostrando minha casa vazia, quieta, esperando. Eles achavam que eu era fraca. Achavam que eu era uma velha confusa, fácil de enganar, fácil de controlar. Achavam que podiam me roubar, me humilhar, me destruir. Mas estavam enganados. Porque eu não era mais a Teresa que aceitava tudo calada. Não era mais a mãe que se diminuía para caber no espaço que a filha permitia. Não era mais a mulher que duvidava de si mesma. Eu era uma mulher que tinha acabado de descobrir a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, me libertou. Agora era só questão de tempo, de paciência, de estratégia. Eles tinham feito um plano contra mim. Agora eu ia fazer o meu. E quando tudo terminasse, eles iam entender que subestimaram completamente a pessoa errada. Os 3 dias seguintes foram os mais estratégicos da minha vida. Eu me transformei em outra pessoa, uma versão de mim que nem sabia que existia. Uma Teresa calculista, paciente, que entendia que às vezes a melhor defesa é um ataque silencioso. As câmeras estavam instaladas, funcionando perfeitamente. Eu verificava o aplicativo no celular dezenas de vezes por dia, observando os ângulos, garantindo que tudo estava sendo gravado. Configurei para que as gravações fossem salvas automaticamente na nuvem. Assim, mesmo que roubassem meu celular, as provas estariam seguras. Mas câmeras não eram suficientes. Eu precisava de mais. Na manhã de quinta-feira, liguei para um chaveiro. Não o que costumava usar, aquele senhor que conhecia há anos e que poderia comentar com vizinhos sobre a troca de fechaduras. Procurei um de outra cidade, que veio sem fazer perguntas. Ele chegou às 9 da manhã, num carro discreto. Era um homem de meia idade, de poucas palavras, que fazia seu trabalho com eficiência. Trocou todas as fechaduras da casa.
Porta da frente, porta dos fundos, portão do jardim, janelas que tinham trancas. Tudo novo, tudo com chaves que só eu tinha. Quando ele terminou, me entregou 6 chaves novas e perguntou se eu queria jogo extra. Disse que não. 6 chaves eram mais que suficiente. Todas ficariam comigo. Ninguém mais teria acesso à minha casa sem minha permissão. Paguei em dinheiro. Ele me deu o recibo e foi embora. Fechei a porta, passei a chave nova, ouvi o som diferente da fechadura trancando. Era um som de segurança, de controle. Depois fui até o banco. Pedi para falar com a gerente, uma moça jovem chamada Patrícia, que sempre foi muito atenciosa comigo. Expliquei que precisava revisar todas as autorizações na minha conta. Qualquer procuração, qualquer pessoa autorizada a movimentar meu dinheiro, tudo precisava ser revogado. Patrícia ficou surpresa. Perguntou se havia acontecido alguma coisa. Respondi apenas que estava tomando precauções, reorganizando minha vida após a partida do Antônio. Ela entendeu, não insistiu. Verificamos tudo no sistema. Felizmente, eu nunca tinha dado procuração bancária para Camila. Antônio, sim, ele tinha uma autorização antiga para movimentar a conta. Mas como ele já não estava mais conosco, aquela autorização estava automaticamente cancelada. Saí do banco com uma sensação de alívio. Pelo menos, meu dinheiro estava seguro. Eles não poderiam mexer nas minhas economias sem minha autorização direta. Na sexta-feira, voltei ao escritório do Dr. Fernando. Ele tinha preparado alguns documentos para mim assinar. O primeiro era uma revogação formal daquele anexo na escritura da casa. Dr. Fernando explicou que como Antônio já tinha partido e eu era a única proprietária, eu tinha total direito de anular qualquer cláusula que não me favorecesse. O segundo documento era uma declaração de capacidade plena. Um médico que Dr. Fernando conhecia, Dr. Raul, especialista em geriatria, fez uma avaliação completa comigo. Testes cognitivos, exames neurológicos, avaliação psicológica. Tudo documentado, tudo assinado e carimbado. O resultado foi cristalino. Eu estava em plenas condições mentais e físicas, lúcida, orientada, capaz de tomar minhas próprias decisões. Aquele documento era uma blindagem contra qualquer tentativa de me declarar incapaz. Doutor Fernando guardou cópias de tudo em seu escritório. Disse que se precisássemos ir à justiça, tínhamos um caso sólido. Mas ele também me aconselhou algo importante. Dona Teresa, a senhora tem todas as provas documentais, mas seria ainda melhor se conseguisse uma prova visual ou em áudio da tentativa de invasão ou da pressão psicológica. Algo que não deixe dúvidas sobre as intenções deles. Se foi quando o plano se formou completamente na minha cabeça. Voltei para casa naquela tarde de sexta-feira com uma clareza de propósito que era quase assustadora. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. E sabia que precisava fazer naquela noite. Preparei tudo com cuidado. Verifiquei as câmeras mais uma vez, todas funcionando, todas gravando, todas com ângulos perfeitos. Carreguei meu celular completamente. Coloquei o número da polícia nos contatos rápidos. Sentei no sofá da sala, olhando para o mar através da janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de vermelho e laranja. Era bonito demais para o que eu estava prestes a fazer. Mas a beleza não apaga a necessidade de justiça. Às 20h45, o telefone tocou. Pontual, como sempre. Camila. Respirei fundo. Meu coração batia forte, mas minha mente estava clara, focada. Atendi. Esperei ela fazer a pergunta de sempre. A voz dela veio, como todas as noites. Você está sozinha? E então, eu menti. Pela primeira vez em todas aquelas semanas de ligações, eu menti deliberadamente. Não, tenho um amigo aqui comigo. A gente está conversando, tomando vinho, aproveitando a noite. Silêncio do outro lado. Um silêncio tenso, carregado. Eu podia quase ouvir os pensamentos dela do outro lado da linha. Que amigo? A voz dela ficou mais aguda, mais tensa. Um amigo do seu pai. Seu Maurício, lembra dele? Ele veio me fazer uma visita. Trouxe uns documentos antigos que eram do Antônio. Mais silêncio. Depois. E ele vai ficar aí até que horas? Não sei. A gente está conversando sobre coisas do passado. Deve ficar até tarde.
Ouvi ela respirar do outro lado. Um respiro curto, ansioso. Depois ela desligou, sem se despedir, como sempre. Mas dessa vez o desligamento foi mais abrupto, mais nervoso. Fiquei sentada no sofá, sozinha na sala vazia. Não havia nenhum seu Maurício. Não havia nenhum amigo. Não havia nenhuma visita. Havia apenas eu, as câmeras escondidas e a armadilha montada. Apaguei todas as luzes da casa. Deixei apenas a luz do quarto acesa, projetando um clarão amarelado pela fresta da porta. De longe, pareceria que eu estava no quarto, ocupada, distraída. Sentei no sofá da sala, no escuro, com o celular na mão mostrando as 4 telas das câmeras. E esperei. 20 minutos se passaram. Minha respiração estava controlada, mas meu coração batia como um tambor. 30 minutos. 40. E então vi. Na câmera que mostrava o quintal dos fundos, uma sombra se moveu. Alguém estava pulando o muro. Ampliei a imagem no celular. Era ele, André, vestido de escuro, com uma mochila nas costas. Ele olhou ao redor, verificando se alguém estava vendo. Depois caminhou em direção à janela da varanda dos fundos, a mesma que tinha tentado arrombar semanas atrás. Minha respiração ficou presa na garganta. As câmeras estavam gravando tudo. Cada movimento, cada segundo. André tirou algo da mochila. Uma ferramenta. Começou a tentar forçar a janela. Eu tinha trancado tudo, tinha trocado as fechaduras, mas ele não sabia disso. Ele ainda achava que conseguiria entrar como tinha planejado. Tentou por 5 minutos, 6, 7. A frustração dele era visível até pela câmera. Ele puxava, empurrava, forçava. Nada funcionava. Então ele foi até a porta dos fundos, tentou a maçaneta, trancada. Tirou algo do bolso, provavelmente a cópia da chave antiga, aquela que ele tinha feito quando roubou minha chave reserva. Tentou colocar na fechadura. Não entrou. Claro que não. A fechadura era outra agora. Vi a confusão no rosto dele através da câmera. Ele tentou de novo. E de novo. Começou a ficar visivelmente nervoso, olhando ao redor, suando. Foi quando peguei o telefone e disquei 190. Polícia, qual a emergência? Minha voz saiu calma, clara, surpreendentemente firme. Tem um homem tentando invadir minha casa. Ele está nos fundos, tentando arrombar a porta. Eu moro sozinha, sou idosa, estou com muito medo. A atendente pediu meu endereço. Passei todos os detalhes. Ela disse que a viatura estava a caminho, que eu ficasse em local seguro, que não confrontasse o invasor. Fiquei observando pelas câmeras. André ainda estava lá, agora tentando forçar uma das janelas laterais. Ele estava tão concentrado, tão focado em entrar, que nem percebeu quando a viatura da polícia parou na frente da casa. 2 policiais desceram. Eu abri a porta da frente para eles. Uma policial mulher, Tenente Rodrigues, e um policial homem, Sargento Costa. Expliquei rapidamente que o invasor estava nos fundos. Eles foram até lá, com as lanternas acesas. Eu os acompanhei, ficando na porta de vidro da sala, observando. Quando a luz das lanternas iluminou André, ele congelou. Literalmente congelou, com a ferramenta ainda na mão, o olhar de total pânico no rosto. Polícia! Mãos para cima! André levantou as mãos devagar. Começou a gaguejar, a tentar explicar. Eu sou o genro dela. Eu só estava verificando. Minha sogra ligou dizendo que tinha um barulho. Eu saí pela porta da sala. Minha voz saiu mais firme do que eu mesma esperava. Eu não liguei para ele. Eu não pedi para ele vir aqui. Ele está tentando invadir minha casa sem minha permissão. Os policiais pediram documentos. André mostrou a identidade dele, tentou explicar a situação familiar, mas estava visivelmente nervoso, suando, tropeçando nas palavras. Tenente Rodrigues se virou para mim. A senhora conhece este homem? Conheço. É o marido da minha filha. Mas eu não autorizei ele a estar aqui, muito menos tentando arrombar minhas portas e janelas no meio da noite. Ele tem chave da casa? Não. Ninguém tem chave além de mim. E eu troquei todas as fechaduras recentemente, exatamente porque ele tem tentado entrar sem autorização. André ficou vermelho. Isso não é verdade. Dona Teresa está confusa. Ela é idosa. Ela não entende. Eu entendo perfeitamente. Minha voz saiu cortante. E tenho provas de tudo.
Mostrei para os policiais as gravações das câmeras no meu celular. As imagens eram claras. André pulando o muro. André tentando forçar a janela. André tentando usar uma chave na fechadura. Tudo time estampado. Tudo gravado em alta definição. Tenente Rodrigues olhou para André com uma expressão dura. O senhor vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. André começou a protestar, dizendo que era um mal-entendido, que ele só estava preocupado com a sogra. Mas os policiais foram firmes. Pediram que ele entregasse a ferramenta, revistaram a mochila dele, tinha mais ferramentas lá dentro e uma lanterna potente. Levaram ele para a viatura. Antes de entrar no carro, ele me olhou. E naquele olhar vi algo que me arrepiou. Não era arrependimento, era raiva. Raiva pura de ter sido pego. Tenente Rodrigues ficou comigo por mais alguns minutos. Perguntou se eu queria fazer um boletim de ocorrência formal. Disse que sim. Ela anotou tudo, pediu cópias das gravações das câmeras, orientou sobre medidas protetivas. A senhora tem família por perto? Alguém que possa ficar com a senhora esta noite? Pensei em Dona Marta, mas já passava da meia-noite. Não queria assustá-la. Vou ficar bem. A casa está trancada, tenho as câmeras, tenho o telefone de vocês. Ela hesitou, mas depois assentiu. Qualquer coisa, qualquer barulho estranho, liga imediatamente. E amanhã procure a delegacia para formalizar uma medida protetiva contra ele. Depois que eles foram embora, tranquei a porta e me encostei nela. Minhas pernas estavam tremendo. Só agora, com tudo terminado, meu corpo relaxava e mostrava o quanto eu estava tensa. Fui até a cozinha, bebi um copo de água. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o copo cair. Sentei na mesa, coloquei a cabeça entre as mãos e deixei as lágrimas virem. Mas não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de alívio, de libertação, de vitória. Eu tinha conseguido, tinha as provas que precisava, tinha a polícia como testemunha, tinha André em flagrante tentando invadir minha casa. O telefone tocou. Era Camila. Quase 00:30. Atendi. Ela estava histérica. Mãe! Mãe! O que aconteceu? A polícia ligou dizendo que prenderam o André. O que a senhora fez? Minha voz saiu calma, assustadoramente calma. Eu protegi minha casa, Camila. Ele estava tentando invadir. Eu chamei a polícia, como qualquer pessoa faria. Mas ele é meu marido? Ele é da família? Ele é um invasor. E você... Respirei fundo, sentindo o peso das próximas palavras. Você é uma filha que conspirou contra a própria mãe. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, confessional. Eu sei de tudo, Camila. Do documento com a cláusula de incapacidade. Das ligações para mapear minha rotina. Dos objetos mudados de lugar para me fazer pensar que estava louca. Do André rondando minha casa. De tudo. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Um choro desesperado, agudo. Mãe, eu posso explicar. A gente estava com problemas financeiros. A gente só queria... Queria o quê? Me roubar? Me declarar incapaz? Me internar? O que exatamente vocês queriam, Camila? Ela não respondeu. Apenas chorava. Amanhã você vai receber uma notificação. Eu solicitei uma medida protetiva. Nem você, nem André podem se aproximar de mim ou da minha casa. Se tentarem, vão ser detidos. Mãe, por favor, não me chame de mãe. Mães cuidam dos filhos, e filhos cuidam das mães. O que você tentou fazer comigo não foi cuidado, foi crueldade. Desliguei o telefone antes dela responder. Desliguei e bloqueei o número. Bloqueei o número dela e do André. Sentei ali na cozinha vazia, ouvindo o silêncio da casa. O mar lá fora continuava com seu ritmo constante, ondas quebrando na areia. A vida continuava, o mundo continuava, e eu, pela primeira vez em meses, senti que tinha controle sobre minha própria vida. Não foi vingança, foi justiça, foi autodefesa, foi dignidade. Subi para o quarto, deitei na cama e pela primeira vez em semanas dormi profundamente, sem medo, sem câmeras para verificar. Sem esperar barulhos estranhos. Porque agora minha casa era minha fortaleza. E ninguém ia tirar isso de mim. Os dias que se seguiram à prisão do André foram os mais estranhos da minha vida. Não pelo que aconteceu, mas pelo que não aconteceu. Não houve drama, não houve perseguição, não houve ameaças. Apenas um silêncio profundo,
pesado, que ocupava todos os espaços. Camila não tentou me ligar de novo. Não apareceu na minha porta. Não mandou mensagens. Era como se eu tivesse deixado de existir para ela da noite para o dia. E a verdade é que aquele silêncio doía mais do que qualquer confronto poderia doer, porque era a confirmação definitiva. Ela nunca tinha me procurado por amor, apenas por interesse. Na segunda-feira seguinte, fui até a delegacia com o Dr. Fernando. Formalizamos o boletim de ocorrência completo. Entreguei cópias de todas as gravações das câmeras. Mostrei as fotos do documento com a cláusula de incapacidade. Relatei todo o histórico de comportamento suspeito. A delegada que nos atendeu, doutora Patrícia Mendes, uma mulher de uns 40 anos com olhar atento e postura firme, analisou tudo com cuidado. Quando terminou de ler, ela tirou os óculos e me olhou diretamente nos olhos. Dona Teresa, a senhora fez tudo certo. As provas são sólidas. Vou encaminhar o pedido de medida protetiva hoje mesmo. Em 48 horas, nem sua filha nem seu genro poderão se aproximar da senhora ou da sua residência. Se tentarem, serão detidos imediatamente. Ouvi aquelas palavras e senti um alívio imenso, mas também senti uma dor lancinante no peito. Medida protetiva, contra minha própria filha. Como tinha chegado até ali? Dr. Fernando tocou meu ombro com gentileza. Dona Teresa, sei que é doloroso, mas a senhora está se protegendo. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. A medida protetiva foi concedida na quarta-feira. Recebi uma cópia do documento em casa, entregue por um oficial de justiça. Li cada palavra, cada cláusula, sentindo o peso daquilo tudo. Camila Andrade Silva e André Silva estavam proibidos de se aproximar a menos de 200 metros da minha residência por tempo indeterminado. Minha filha era agora, legalmente, uma ameaça. André foi processado por tentativa de invasão de domicílio. O advogado dele tentou argumentar que era um mal-entendido familiar, mas as gravações eram irrefutáveis. Ele foi condenado a prestar serviços comunitários e ficou com uma marca permanente no registro dele. Nunca mais poderia trabalhar em funções que exigissem confiança ou acesso a propriedades alheias. Quanto a Camila, Dr. Fernando me aconselhou a não processá-la criminalmente. Ela não tinha cometido crime direto, apenas conspirado, manipulado, pressionado. Mas eu anulei todos os documentos que ela tinha me feito assinar ao longo dos anos. Revoquei qualquer autorização. Removi seu nome como beneficiária de qualquer coisa que eu possuísse. E reescrevi meu testamento. Desta vez sozinha, com Dr. Fernando como testemunha. Deixei a casa para uma instituição que cuida de idosos em situação de vulnerabilidade. Deixei minhas economias para um fundo que ajuda mulheres vítimas de abuso familiar. Se Camila queria tanto aquela casa, ia descobrir que nunca a teria. Não porque eu quisesse puni-la, mas porque não ia permitir que meu legado fosse manchado pela ganância. As semanas se transformaram em meses. E devagar, muito devagar, comecei a reconstruir minha vida. Dona Marta foi minha rocha durante esse período. Ela aparecia todo dia, trazia almoço, sentava comigo na varanda, me deixava chorar quando precisava chorar e me fazia rir quando eu esquecia que ainda podia rir. Numa tarde de domingo, enquanto tomávamos café e olhávamos o mar, ela me disse algo que nunca esqueci. Teresa, você perdeu uma filha, mas não perdeu a si mesma, e isso é o que importa. Comecei a fazer terapia. Sim, aos 64 anos, sentei pela primeira vez na vida numa cadeira de psicóloga. Doutora Márcia, uma profissional especializada em traumas familiares, me ajudou a processar tudo o que tinha acontecido. Me ajudou a entender que eu não tinha falhado como mãe, que algumas pessoas simplesmente fazem escolhas ruins, independente de como foram criadas. Me ajudou a perdoar a mim mesma. Voltei a dar aulas particulares. Não porque precisasse do dinheiro, mas porque precisava me sentir útil. Ensinava matemática e português para crianças do bairro. Via os olhinhos delas brilhando quando finalmente entendiam um conceito difícil. Aquilo me lembrava de quando Camila era pequena e eu a ajudava com o dever de casa. Antes que a lembrança se transformasse em dor, eu respirava fundo e continuava. Porque viver não era esquecer. Era aprender a carregar as lembranças sem deixar que elas me esmagassem. Fiz reformas na casa.
Pintei as paredes de cores mais claras, comprei plantas novas para o jardim, troquei as cortinas. Cada mudança era uma forma de dizer: esta casa é minha, este espaço é meu, esta vida é minha. Entrei num grupo de terceira idade na igreja do bairro. Conheci outras mulheres com histórias parecidas. Dona Vera, cujos filhos tentaram interná-la num asilo para ficar com o apartamento dela. Seu João, cujo único filho sumiu por 10 anos e reapareceu quando soube que o pai tinha vendido a empresa e tinha dinheiro no banco. Descobri que eu não estava sozinha nessa dor. E descobri também que dor compartilhada é dor diminuída. Viajei pela primeira vez em décadas. Peguei um ônibus e fui até Florianópolis passar um fim de semana. Caminhei pelo centro histórico, comi numa lanchonete de frente para o mar, comprei uma blusa colorida que nunca teria coragem de usar antes. Me senti livre de um jeito que não me sentia desde antes de casar. E então, um ano depois daquela noite em que André foi preso, Camila reapareceu. Era uma tarde de sábado. Eu estava no jardim regando as plantas quando ouvi a campainha tocar. Fui até a porta, olhei pelo visor e senti meu estômago se revirar. Era ela, mais magra, com olheiras profundas, o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado. Parecia 10 anos mais velha. Não abri a porta imediatamente. Fiquei ali parada, olhando para ela através daquele pedacinho de vidro, sentindo um turbilhão de emoções. Raiva, dor, saudade, medo, tudo ao mesmo tempo. Ela tocou a campainha de novo. E então falou, a voz abafada pela porta. Mãe, eu sei que a senhora está aí. Por favor, só quero conversar. 5 minutos. É tudo o que peço. Respirei fundo. Olhei para o celular no meu bolso, pronta para ligar para a polícia se precisasse. Olhei para as câmeras que ainda estavam instaladas, ainda gravando tudo. Olhei para mim mesma no espelho do corredor. E abri a porta. Mas não a deixei entrar. Fiquei no batente, minha mão na maçaneta, meu corpo bloqueando a passagem. Ela percebeu, e pela primeira vez vi vergonha genuína nos olhos dela. O que você quer, Camila? Ela engoliu em seco. As mãos tremiam. Eu vim pedir desculpas, de verdade. Não desculpas vazias, mas desculpas reais. Fiquei em silêncio, esperando. Eu errei muito. Não tenho como justificar o que fiz, o que planejei. Foi ganância, foi maldade, foi tudo de pior que uma filha pode fazer com a mãe. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. André e eu estávamos afundados em dívidas. Achamos que se conseguíssemos a casa, se conseguíssemos controlar seu dinheiro, resolveríamos tudo. E achou que me fazer parecer louca era a solução? Ela fechou os olhos, as lágrimas caindo mais rápido. Eu achei que seria fácil, que a senhora não perceberia, que eu conseguiria fazer parecer natural, gradual. Mas quanto mais eu tentava, mais eu me afundava. E quando percebi o que estava fazendo, já era tarde demais. Tarde demais para quê? Para voltar atrás? Ou tarde demais porque fui mais esperta que vocês? Ela abriu os olhos e me encarou. Tarde demais para salvar qualquer coisa entre nós. Eu destruí tudo, mãe. Destruí nossa relação. Destruí a confiança. Destruí a senhora. E não consigo viver com isso. Senti meu coração apertar. Mas mantive minha voz firme. E o que você quer de mim agora? Perdão? Absolvição? Que eu diga que está tudo bem? Não quero que diga que está tudo bem, porque não está. E nunca vai estar. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Estou fazendo terapia há 6 meses. Me separei do André. Estou tentando entender como cheguei tão longe. Como me transformei em alguém capaz de fazer aquilo com a própria mãe. E já descobriu? Ela deu um sorriso triste. Descobri que sempre fui egoísta, que sempre coloquei meus desejos acima de tudo. E que aprendi isso sozinha. A senhora nunca me ensinou isso. Sempre me ensinou generosidade, bondade. Mas eu escolhi ignorar. Ficamos em silêncio por um momento. O vento do mar soprava entre nós, trazendo o cheiro de sal e liberdade. Não estou pedindo que me perdoe, mãe. Não estou pedindo para voltar a ser sua filha. Estou apenas pedindo para a senhora saber que me arrependo, de verdade. E que vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Olhei para ela, para aquela mulher de quase 40 anos que um dia foi minha menina, que um dia dormiu no meu colo,
que aprendi a andar segurando minha mão, que chorou no meu ombro quando teve seu primeiro desgosto. E senti algo se quebrando dentro de mim. Não era raiva, era luto. O luto de enterrar a filha que eu achei que tinha, para aceitar a filha que realmente existia. Camila, eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ela soluçou. Um som alto, doloroso, desesperado. Mas perdoar não significa esquecer, não significa voltar a confiar, não significa abrir minha porta de novo. Respirei fundo. Você pode continuar sua terapia, pode se tornar uma pessoa melhor, pode até um dia encontrar redenção, mas não vai ser ao meu lado. Eu entendo. Espero que entenda. Porque eu passei um ano inteiro aprendendo uma coisa. Eu mereço ser tratada com dignidade. Eu mereço ser respeitada. E eu não vou aceitar menos do que isso de ninguém, nem mesmo da minha filha. Ela assentiu, as lágrimas ainda escorrendo. Deu um passo para trás. Eu te amo, mãe. Sempre amei, mesmo quando estava fazendo tudo errado. Eu também te amo, Camila. Sempre vou amar. Mas amor sem respeito é só uma palavra vazia. E eu não vivo mais de palavras vazias. Ela virou e começou a se afastar. Parou no portão, olhou para trás uma última vez. A senhora ficou mais forte. Não, Camila, eu sempre fui forte. Só levei 64 anos para perceber. Vi ela sair, entrar no carro, ir embora. E quando o carro desapareceu na esquina, fechei a porta devagar. Não chorei, não me desesperei. Apenas fiquei ali parada no corredor, sentindo o peso daquele encontro, processando tudo. E depois fui até a varanda. Sentei na minha cadeira de frente para o mar. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu com aqueles tons de laranja e rosa que só o litoral tem. Pensei em tudo que tinha passado, na traição, na dor, no medo, mas também pensei na força que descobri, na coragem de me defender, na capacidade de recomeçar. Antônio costumava dizer que a vida é feita de ciclos, que às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. E ele estava certo. Eu perdi minha filha, mas ganhei a mim mesma. Perdi a ilusão de uma família perfeita, mas ganhei a certeza de que posso viver sozinha sem estar solitária. Perdi a necessidade de ser aceita, mas ganhei a liberdade de simplesmente existir. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais aquela dor lancinante que sentia nos primeiros meses. Sinto uma nostalgia mansa, poderia ter sido diferente, que não me paralisa mais. Todas as noites, às 22h45, olho para o relógio e lembro das ligações. Mas agora meu telefone fica em silêncio. E esse silêncio não é assustador. É tranquilo. Acendo a luz da varanda todas as noites. Não porque tenho medo do escuro, mas porque aquela luz se tornou meu símbolo. Luz que anuncia: aqui mora uma mulher livre. Uma mulher que se escolheu. Uma mulher que entendeu que dignidade não se negocia. Aprendi que família não é quem divide seu sangue. É quem divide sua vida com respeito. Dona Marta é mais família para mim do que Camila jamais foi. Meus alunos, meu grupo da igreja, meus novos amigos, eles são minha família agora. E aprendi também que nunca é tarde para recomeçar, que aos 64, aos 70, aos 80 anos, ainda temos direito de escolher como queremos viver, de estabelecer limites, de dizer não, de proteger nossa paz. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter denunciado minha própria filha. Se eu não deveria ter dado mais chances, perdoado mais rápido, esquecido tudo em nome do amor de mãe. E minha resposta é sempre a mesma. Amor que exige que você se anule não é amor. É manipulação. E eu não estava disposta a me anular nunca mais. Não sei o que o futuro reserva para mim. Não sei se vou viver mais 10, 20, 30 anos. Não sei se Camila vai realmente mudar. E se um dia, quem sabe, poderemos ter algum tipo de relação distante, mas respeitosa. O que eu sei é que cada dia que acordo nesta casa, nesta cama, nesta vida que reconstruí, é um dia de vitória. Vitória sobre o medo. Vitória sobre a manipulação. Vitória sobre a ideia de que precisamos aceitar qualquer coisa em nome da família. Quando o sol se põe e o céu escurece, acendo a luz da varanda. E sempre que olho para aquela luz amarela cortando a escuridão,
lembro de quem sou. Sou Teresa Andrade. Tenho 65 anos agora. Sou viúva, mãe de uma filha que perdi antes dela partir, dona de uma casa que protegi com unhas e dentes. Sou uma mulher que descobriu que força não está em nunca cair, está em levantar todas as vezes que cair. Sou uma mulher que aprendeu que o maior amor que podemos dar a nós mesmos é o respeito próprio. E sou uma mulher livre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.